Olá, começa agora o Saúde em Foco, programa que reúne acadêmicos e profissionais da área da saúde para discutir assuntos de relevância social e projetos que são desenvolvidos no Centro Universitário Franciscano. Hoje vamos falar sobre um assunto recorrente nesta época do ano, a gripe, suas formas de prevenção, contágio e tratamento. Conosco no estúdio a enfermeira da vigilância, Ana Lúcia Mota, e o acadêmico de enfermagem, Daniel Tavares. Sejam bem-vindos. Então, gostaria de começar contigo, Ana, explicando o que é a gripe, né? O que é a gripe? A gripe é uma doença viral, né, que se manifesta de uma forma mais grave, vamos dizer assim, do que a diferença da gripe para um resfriado, né, vem a ser a gravidade dos sintomas, tá? É uma doença viral que acomete o sistema respiratório, tá? Como é que ela se manifesta, assim, quais são os sintomas? Ela se manifesta com cefaleia, temperatura elevada, né? Coriza, que é o narizinho correndo, às vezes tem tosse, tá? São os sintomas mais comuns As dores nas articulações também, né? Isso. Que se manifestam, é bem comum. E algumas vezes acontece casos de diarreia também, vômitos. Mas são circunstâncias em que a doença já se encontra num estado mais avançado, realmente. Essa época do ano, né, com a chegada do inverno, as pessoas são mais suscetíveis, né? Com certeza. Sempre esta época, assim, que se vê mais casos, né, de pessoas gripadas. E é uma questão bem sazonal, assim, né? E, inclusive, isso é um dos assuntos que a gente, por muito tempo, tentou pedir uma antecipação da campanha da gripe, justamente em função disso, né? Que essa época as pessoas têm esses problemas todos respiratórios e, às vezes, tiveram anos que a campanha iniciou só em final de abril, maio, e aí muitas vezes já está instalada. Os casos já estão se manifestando. Exatamente, já está instalada. É que, na verdade, né? no inverno, início do inverno, né, final do outono, acho que é quando o momento que a doença mais se manifesta, né? O que seria interessante, então, que se prevenisse um pouco antes. Com certeza. Até porque a gente sabe que todo o imunobiológico, né? Toda a vacina, ela demanda de um tempo, né? Em torno de uns 15 dias para fazer a soroconversão, que a gente chama, para a pessoa de fato estar imunizada, né? Então, esse é um dos motivos que, quanto antes a gente puder, fazer essa imunização melhor. Como é que funciona no trabalho da vigilância, né? Para fazer essa prevenção, quando começa a época que vocês começam a organizar para essa campanha de vacinação? Olha, assim, ó, essa parte toda, a gente trabalha, como tu falaste, eu trabalho ali na vigilância. A vigilância em saúde, ela é composta de 4 vigilâncias, né? E o setor de imunizações está dentro da vigilância epidemiológica. Tá? Então, assim, a gente começa a organização da campanha, né? A questão de divulgação, né? De preparação, porque sempre temos o dia D, que chama, que é um sábado, que é um dia de mobilização nacional, né? Onde todos os postos ficam abertos. A gente organiza para ter alguns postos volantes, né? Isso justamente para facilitar que aquelas pessoas que durante a semana não têm disponibilidade de ir até uma unidade de saúde não percam essa oportunidade, né? E além da questão da vacina, se trabalha isso, é corriqueiro, né? Se trabalha sempre, com certeza, a questão da prevenção da higiene, né? Higiene das mãos, o uso do álcool gel, a ventilação do ambiente, que isso, infelizmente, às vezes, quando os casos mais graves acalmam, as pessoas terminam relaxando um pouquinho nesses cuidados, né? Mas isso é básico, é fundamental que se tenha sempre. E até porque a população vive o dia a dia em ônibus, em escolas, né? Instituições do seu trabalho, com um convívio muito grande de pessoas. A questão do ônibus é importante a gente destacar, porque por a gente viver um inverno bastante rigoroso aqui, a gente percebe que de manhã cedo, né, principalmente as pessoas entram nos ônibus e fecham todas as janelas. E aí, no momento que um está contaminado, a disseminação da doença
É bem rápido. É verdade. Vocês que trabalham na área de saúde, Daniel, que está frequentemente em estágios, né? Quais são, assim, as diferenças dessa prevenção da gripe em ambientes de saúde e em escolares, por exemplo, ou universidades, aqui como é o nosso caso na Unifre? Na verdade, eu acho que não tem muita diferença, assim, não, sabe? A prevenção é a mesma em qualquer lugar, né? O que acontece é justamente o que a gente falou agora há pouco, é essa questão do acúmulo de pessoas num mesmo ambiente, né? Uma preocupação que se tem muito e que se orienta bastante é a questão das creches também, né? Porque as crianças também são mais suscetíveis, assim como as pessoas mais idosas também. Então, sempre é orientado a questão da prevenção, que tenham esse cuidado da ventilação do ambiente, da higiene, né? Para evitar problemas. E isso acontece também em escolas, em universidades, em qualquer setor. O que é interessante até a gente destacar é que para as pessoas mais esclarecidas, às vezes absorver essa informação do quanto é importante, de ventilar o local, de tu prevenir, é mais fácil, né, do que, por exemplo, as populações mais carentes ou essas comunidades que são mais vulneráveis. Muitas vezes essa informação, quando chega, às vezes pode chegar de uma forma distorcida que muitas vezes eles não compreendam. Então, fica aqui atenção para todos os profissionais da saúde em estar orientando realmente a população com uma linguagem de fácil entendimento, né, para que realmente essa informação chegue e tenha eficácia em todos os locais, em todos os Até âmbitos. porque os ambientes de saúde, muitas vezes as pessoas que estão lá já estão com a imunidade baixa, né, requerem uma atenção especial, né, então o cuidado às vezes é maior nesse sentido. Como é que o município, Ana, se preparou para essa prevenção? Como é que funcionou a campanha da vacinação e outros métodos que são usados? Tá. Olha, assim, a gente já começa isso cedo, né? Porque no finalzinho ali de fevereiro, início de março, a gente já começa a organização da campanha em si, que é ver os locais onde nós vamos poder estar trabalhando, além das unidades também, né? Para o chamado dia D. Se pede para as unidades, dentro do possível, ampliarem os horários de vacinas, tá? Para que a oferta seja maior, né? E daí nós nos organizamos ali na vigilância também, porque assim, um dos grupos que é atendido são os trabalhadores de saúde, tá? De ambientes hospitalares e unidades de saúde e tal. Nas unidades de saúde, a vacina tem lá, são as colegas, né? Os colegas da própria unidade se responsabilizam da imunização do seu pessoal. E nos hospitais, então, somos nós ali da Vigilância Epidemiológica que fizemos uma equipe de apoio e vamos até os hospitais fazer a vacinação. Fazem todo esse acompanhamento com as equipes? Fizemos, com certeza, esse acompanhamento até para diminuir um pouco a demanda das unidades, né? E para a gente conseguir pegar um grupo maior, tá? Para que tenha uma adesão maior. A mesma coisa nós fizemos em relação às casas geriátricas, que os idosos é outro grupo, né, prioritário. Então, a gente agenda antecipadamente, mesmo assim, antes de começar o período da campanha, a gente já começa a fazer o contato com essas instituições para fazer o levantamento do número de funcionários que eles têm, que daí eles entram como trabalhadores de saúde, e o número de idosos, e estar agendando o dia para a gente poder estar indo lá fazer a vacinação. Quando que começou a campanha esse ano, que vocês começaram o trabalho de vacinação nos postos? Ela começou em abril, final de abril esse ano, tá? E ela se estendeu até dia 23, ela se encerraria no dia 9 de maio e ela foi prorrogada até 23 de maio. Como é que foram os números, assim, da vacinação desse ano? Alcançaram os objetivos aqui na cidade de Santa Maria, especificamente? Assim, nós estamos trabalhando, já é acho que o terceiro ano que nós trabalhamos com estes grupos, que são os trabalhadores de saúde, as crianças, até o ano passado eram menores de 6 meses a menores de 2 anos, esse ano ampliou a faixa etária, foi de 6 meses a menores de 5, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres no pós-parto até 45 dias, o grupo dos indígenas e os idosos, tá? E desses 6 grupos, nós atingimos um mínimo necessário, que é de 80%, porque a gente trabalha da seguinte forma. Nós temos uma meta de 100% estipulada para cada grupo.
E o Ministério da Saúde preconiza que a gente tem que atingir no mínimo 80%. Lógico que a gente sempre tenta trabalhar com o alcance máximo, né? Com a meta máxima. Mas alcançando no mínimo 80% é satisfatório para o Ministério. E desses 6 grupos, 3 a gente já atingiu as metas, inclusive 2 deles, eu até trouxe aqui uma colinha para me ajudar, 2 deles a gente inclusive passou do 100%, porque muitas pessoas de fora também terminam se vacinando aqui, em função do USM, né, em função de que é uma cidade... entre a exatamente, região. Isso. Então, assim, ó, os grupos das puérperas, dos indígenas e dos idosos, nós já alcançamos os 80%. Então, no geral, a campanha passou do 80%, mas 3 grupos a gente ainda não alcançou, que são as gestantes, as crianças menores de 5 anos e os trabalhadores de saúde. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos conversando sobre esse assunto, então, de como foi a campanha de vacinação aqui em Santa Maria. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje o assunto é a gripe, os métodos de prevenção, contágio e tratamento. E a campanha de vacinação, então, que a Ana vinha nos falando sobre esses grupos, né, Ana? Por que é feita essa distinção? Essa escolha, na verdade, dos grupos foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, né? E isso foi feito justamente em cima dos problemas maiores, das faixas etárias que são mais acometidas, né? Aquele ano que teve o estouro da H1N1, né, deu para identificar exatamente os grupos que foram mais afetados. Então, foi em cima disso que foi feita a escolha desses grupos. Hoje, a vacina da gripe, ela atinge as 2 gripes, digamos, a H1N1 e a gripe comum? Sim, na verdade, a vacina da gripe ela é sempre composta por 3 cepas, tá? E essas 3 tipos de vírus, né? E esses vírus, ela é mutante. A cada ano é feito uma renovação, uma readaptação. Isso em cima de estudos para ver quais os vírus que circularam no ano anterior, tá? A deste ano, só que a da H1N1 entrou sempre nessa composição. E este ano a vacina está sendo composta pela H1N1, H3N2 e a gripe comum, a gripe sazonal. Uhum. Em que situações, né, que a vacina é contraindicada? A gente tem casos especiais?
Na verdade, a vacina da gripe, ela é a contraindicação maior dela é só para pessoas que têm uma alergia severa ao ovo, tá? Porque ela é feita com a proteína do ovo, né? Então, mas não é aquela alergia simples que a criança ou a pessoa comeu alguma coisa e ficou enjoado e tal. Não é isso, é uma reação grave mesmo, uma reação bem significativa, tá? E fora isso, ela é uma vacina muito bem tolerada, muito Nós sabemos bem aceita. Assim que ainda tem resistência de algumas pessoas, né, sobre a vacina. A Vigilância faz algum trabalho, alguma campanha especial para conscientizar? O Daniel, que trabalha também tem experiência na área da saúde. Como é que é feito esse trabalho com as pessoas para que elas entendam, né, que a vacina é um benefício para a população? Com certeza. Com certeza. O que é importante a gente destacar, assim, é que a maioria das pessoas associam a vacina, muitas vezes, um resfriado, alguma coisa assim, e a vacina ela não previne contra os resfriados, ela vai prevenir contra as gripes. Então, muitas vezes a pessoa já está resfriada, faz a vacina, tem uma resposta imunológica não esperada, e elas associam aquilo. Fiz a vacina e fiquei gripado. Isso, na verdade, não acontece. Então, desculpa, até porque ela é de vírus morto, né? Isso, ela então é não tem como ela desencadear isso. Não tem como ela desencadear a doença, né? Mas é bem isso aí que o Daniel estava falando. Principalmente as pessoas mais idosas são os que têm mais receio, assim, porque muitas vezes acontece da pessoa fazer a vacina, como o Daniel falou, e a gripe, só que a gripe já estava instalada, né? E aí vem toda aquela sintomatologia da gripe e a pessoa pensa que aquilo foi desencadeado em função da vacina. E não só a gripe, às vezes a pessoa já tem um quadro de alguma outra doença infecciosa do sistema respiratório e daí já associa também a vacina, associa como se fosse uma gripe. Pode ser um caso de bronquite, de sinusite, a própria rinite muitas vezes se confunde e tudo acaba sendo associado então à vacina que foi tomada e daí já tem uma resistência para o próximo ano. A gente percebe que muitas vezes a pessoa que fez, o ano que vem, já não quero fazer, fiz e tive reação. E isso é importante a gente estar destacando que a vacina ela não vai estar causando a gripe. Temos algum grupo, Ana, de destaque, assim, que é mais resistente? Você falou dos idosos, temos as grávidas também. Na verdade, o nosso grupo mais resistente são as gestantes. E esse já é o terceiro ano que a gente está trabalhando com esses grupos e esse grupo sempre é o de maior resistência. Na verdade, ela é uma vacina muito segura. Até hoje não se teve caso nenhum de gestante que tenha tido alguma complicação em função da vacina, ou para ela ou para o bebê, não teve nenhum. Mas elas ainda são as mais resistentes. Como é que é feito esse trabalho nas unidades de saúde que atendem, que tem grupos de gestante? Como é que vocês trabalham com certeza. Com isso? O pessoal tenta conversar, né, nos seus grupos. Tenta orientar as mães, né? Exato, orientando as gestantes, conversando com o próprio ginecologista, obstetra, né, para fazer esse esclarecimento, tá? Assim como a gente tenta isso para os outros grupos. Como tu falaste, a gente faz algum tipo de explicação em relação à vacina. A gente aproveita muito esses espaços como o de vocês aqui para estar fazendo justamente essa divulgação. Tá? É em rádio, é em algum programa de TV, sempre que a gente tem uma oportunidade, um espaço, a gente tenta dar uma conversada e tentar clarear, às vezes, algumas dúvidas das pessoas. É bem importante deixar claro para as mulheres grávidas que no momento que elas fazem a vacina, né, elas estão adquirindo imunidade, passam a imunidade para o bebê ainda no ventre e depois do parto também, através do leite materno, ela vai estar passando essa imunidade para a criança. Então, demonstrando o quanto é importante que as gestantes e puérperas realmente façam uso da vacina. É verdade. Esses dias ainda brincamos que as puérperas estão mais conscientes disso, porque elas já passaram, inclusive, dos 100%. É verdade. Desses grupos que tu destacou, né? Temos grupos que já passaram os 100%, outros não. A campanha oficialmente terminou no dia 23, no dia 23. Mas ela segue as vacinas disponíveis? Como é que está funcionando isso nos postos de saúde? Sim, ela oficialmente foi encerrada no dia 23, mas ainda temos doses, as unidades todas têm. A gente continua ofertando para os grupos que foram elencados, né? E agora foi aberto para a população em geral. Então, todo mundo que tiver interesse pela vacina, a gente pede que procure enquanto tem dose ainda.
Uma coisa que eu esqueci de te falar, que além dos grupos que a gente trabalhou, né, os grupos prioritários, este ano a gente já começou, no início da campanha, junto com os grupos prioritários, já se começou também a vacinação dos pacientes portadores de doenças crônicas. Tá? Que isso era um grupo que anos anteriores se esperava passar a campanha, trabalhando só em cima dos grupos prioritários, para depois começar a atender esses das doenças crônicas. E este ano não, ela já correu a vacinação durante o período da campanha também. Pessoas transplantadas também, né? Tem isso, direito de fazer, tem um grupo grande que são os cardíacos, renais, problemas respiratórios, transplantados, diabéticos, tem uma lista grande. Esse grupo, ele precisa de receita médica, uma indicação do seu médico para ir procurar o posto e fazer a vacina? Isso. Agora, na verdade, não mais, porque, como a gente falou, ela foi liberada, né? Mas antes, quando começou a campanha, sim, quem fazia parte desses grupos era cobrado na unidade a apresentação de uma solicitação médica. Então, Ana, assim, depois que a gripe já foi instalada, né? Que no caso a pessoa ou não fez a vacina ou teve algum caso especial, qual é o tratamento, assim, recomendado pelos profissionais de saúde? Olha, o tratamento aquele básico de prevenção, mesmo que a pessoa já esteja doente, a gente continua orientando não contaminar as pessoas próximas. Exatamente, porque o contato, né, as pessoas que são próximas também podem estar se contaminando, né? E assim, então, independente da questão da prevenção, a gente orienta que essa pessoa, no que estiver um pouco melhor, procure se vacinar também, tá? No que passar essa gripe forte, tente se vacinar também e passe por uma avaliação médica para ver da indicação de algum uso de medicamento ou não, né? Isso não somos nós que prescrevemos. Isto a gente orienta que a pessoa tem que passar por uma avaliação médica para ver a necessidade de repente entrar se é o caso de ter alguma suspeita de uma H1N1 e tal. Provavelmente vão entrar com Tamiflu, né? Com algum procedimento mais específico, assim. Mas isso aí requer uma avaliação médica. Tivemos casos de H1N1 na cidade? Este ano nós tivemos uma suspeita só, bem no início do ano ali, que foi descartada. Não tivemos nenhum, não, graças a Deus. A gente pode destacar, assim, que a pessoa, no momento que ela comece a desenvolver esses sintomas, que ela procure, né, realmente uma unidade básica, procure um profissional que possa orientá-los, que faça repouso, que beba bastante água, que consuma suco, principalmente suco de laranja, rico em vitamina C, porque fortalece o sistema imunológico, para que então essa pessoa, muitas vezes o próprio organismo, né, possa se livrar, né, da gripe, não sendo necessário então a utilização de medicamentos. A vigilância já começa o trabalho, agora encerrando, claro, estamos ainda com vacinas disponíveis, mas a vigilância já começa a pensar o trabalho para o ano que vem? Com certeza, mas antes de nós pensarmos no trabalho do ano que vem, nós ainda temos mais campanhas pela frente esse ano. Temos alguns postos específicos, Ana, ou os que já estavam oferecendo a vacina continuam? Não, ou ela está focada em algum local mais específico da cidade? Não está focada assim não foi estipulado alguns postos, não. Todos eles continuam ofertando. Só que cada um está com seu horário específico, isso sim. Tá? Mas todos eles têm a vacina ainda. É importante que a população busque, né, informações nas unidades, porque normalmente as unidades se programam, tem dias específicos, às vezes é no turno da tarde, às vezes só no turno da manhã. Então a população tem que realmente buscar na unidade informação de qual horário que está sendo feita a vacinação, porque fora do horário também não se disponibiliza, né? Isso aí. Certo, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês, né, deixar esse reforço para a comunidade, que quem ainda não vacinou tem essa possibilidade, né, Ana? Temos doses ainda disponíveis. Muito obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. Para rever a programação da TV Unifa, acesse o canal Unifa Online no YouTube. Até a próxima semana.